E aí, senhores, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai fazer a sequência, tá? Das fases do capitalismo e também, consequentemente, da industrialização. Eu só queria salientar, porque na apostila de vocês, a gente tem o início lá pela globalização. Globalização, processo histórico, as implicações, né? E aí depois entra em indústria. Eu vou então só justificar para vocês o que a gente vai fazer. A gente não vai começar pela globalização, porque a globalização, na verdade, é um dos últimos desses processos. Então não faz sentido, entendeu? Então a gente vai olhar todas as fases então do capitalismo e da industrialização, né? E depois, no final, a gente vai chegar naturalmente à globalização. Depois de chegar à globalização, a gente vai olhar então os blocos econômicos, beleza? Vai ficar bastante puxadinho, só para vocês terem uma noção, a sequência de industrialização somada à industrialização do Brasil, a gente mata a apostila 6. Tá? Esse é o intuito, essa é a ideia, beleza? Não chora, tá, Raquel? Então, bora lá, senhores. Olha a Peppa, fazia tanto tempo que eu não prestava atenção que tinha Peppa aqui, mas embora. Comecemos então pelo princípio do início, né, que é a primeira revolução industrial. Vale a pena salientar, a primeira revolução industrial ela não é o primeiro momento do capitalismo, ela é sim o primeiro momento da indústria, beleza? O primeiro momento do capitalismo é o capitalismo chamado de capitalismo mercantil, né? Ou também comercial. Mercantil é comercial, então o período das grandes navegações é o início, é a estreia do capitalismo no nosso planeta, beleza? Então, logicamente que as indústrias vão criar uma nova fase, um novo sistema, um novo esquema aqui, né? Por quê? Porque a gente conhece muito bem o início do capitalismo, né? No qual você tinha até algumas atividades que não eram exatamente monetarizadas. Você tinha trocas, por exemplo, né? Então, a primeira revolução industrial ela mata isso tudo, tá? Então, pense assim, ó, a primeira revolução industrial ela é o marco de divisão entre um mundo com sistemas de troca e tudo mais, tudo bagunçado, para um mundo que agora vai ser todo focado na produção industrial, no trabalho assalariado, né? E nessas relações então econômicas, beleza? Então, a primeira revolução industrial ela não só transforma a cidade, transforma a vida do homem, mas ela também transforma a economia, os fluxos de comércio, aquela divisão internacional do trabalho, você vai ver que ela quase fica inalterada, né? Dentro do período aí das industrializações. Por quê? Porque na verdade você só vai trocando os nomes, né? Porque não muda muita coisa. Não existe nenhuma transformação assim tão grande. Beleza? Mas bora lá então. A primeira revolução industrial ela vai ocorrer na segunda metade do século XVIII, ou seja, pós 1750. Né? Então, durante um grande período aí, pode jogar os 50 anos mesmo, a gente vai ter a aparição de algumas características que são típicas da primeira revolução industrial. E também já adianto para vocês uma questão. Nós estamos passando, talvez, né, pela quarta revolução industrial. E eu poderia dizer, então, que todo mundo tem acesso à informática, a smartphones e tudo mais. Só que você sabe muito bem que isso não é verdade. Né? Isso não é verdade porque a gente está em um período em que a maioria da população tem acesso a tudo isso. Então lembre-se, é a mesma coisa para a primeira, para a segunda, para a terceira revoluções industriais. Beleza? Então não vai atingir todo mundo e também não vai ser de uma hora para outra. É um período, tranquilo? Por isso que é errado isso que eu fiz, 1750. Você não pode colocar uma data, você tem que jogar um período. Entendeu? Por isso, segunda metade do século XVIII é a forma mais indicada para você se referir a essa primeira revolução industrial. Tranquilo. A primeira revolução industrial, se eu pudesse resumir para vocês em pouquíssimas palavras, né, como os alunos amam, mas é incorreto de se fazer, eu diria que a primeira revolução industrial é a invenção do motor. Ponto final.
A minha, nossa, exatamente. Isso que vai acabar então desencadeando todas as outras reações, relações, né, descobertas, desenvolvimentos e assim por diante. E diferenças também, né? Por quê? Porque se você não tiver o motor sendo criado, sendo desenvolvido, vai ser só mais um passo normal, aleatório, né? Dentro do capitalismo. Por quê? Até então, na história da humanidade, você tinha algumas coisas que até trabalhavam sozinhas, né? Tipo assim, moinho de vento, né? Ele trabalha lá com o vento que vai tocando ele. Beleza, mas acontece que para que eu tenha um moinho de vento, eu preciso de um lugar que tenha boas condições de vento, vento constante e assim por diante. Na primeira revolução industrial, a gente vai ter o desenvolvimento do motor a vapor, né? Que vai ser uma criança dessa idade aí, ó. Olha o tamanho disso aí, né? Logicamente, isso aí está no museu, né? Ah, mas esse aí era um motor mesmo de verdade? Esse aí não só era um motor de verdade, como ele é, sim, o primeiro motor desenvolvido lá pelo Sir James Watt, né? Então, nunca na história da humanidade havia sido criado algo do tipo. Por quê? Porque esse motor aí ele vai ter uma imensa vantagem sobre qualquer outra coisa do período, né? Que é, ele trabalha sozinho. Eu não preciso de ficar lá com uma pessoa fazendo força ou coisa do tipo, independente das condições climáticas, se tem vento, se não tem, se tem água, se não tem, esse motor vai funcionar, né? Então, a grande questão é, ele trabalha sozinho. Né? Esse primeiro motor foi criado para tirar a água de uma mina de carvão. Né? Carvão mineral esse que depois vai ser utilizado em imensa quantidade para manutenção desses motores. Beleza? Então, lógico que tendo agora o motor, o que eu vou criar? Eu vou criar possibilidades de uso para esses motores. Né? E uma das maiores possibilidades foi exatamente na criação das fábricas. Porque antes desse primeiro período aí da Revolução Industrial, a gente não tinha fábrica como a gente conhece, né? A fábrica já vai ser uma característica da maquinofatura. Se a gente olhar o período anterior, a gente vai ver que tudo é feito através da manufatura. Você até tem ferramentas e tudo mais, mas você não tem tecnologia, entendeu? A primeira revolução industrial é o marco de criação das tecnologias. E antes de tudo isso, né, antes da primeira revolução industrial, você só tinha técnicas, beleza? Então, tecnologia é quando eu junto um monte de técnicas e faço uma revolução nisso, né? Então, por exemplo, para plantar eu sei que eu preciso de uma enxada lá, né, para tirar o mato e tudo mais, tal. Beleza, isso é uma tecnologia. Tem várias tecnologias para plantar. Agora, quando eu tenho um trator, né, com arado, isso é uma tecnologia, né? Porque é uma coisa muito diferente, muito mais complexa, beleza? Então, esse reino aí das tecnologias é o que vai aparecer para a gente durante a primeira Revolução Industrial e até hoje, né? Cada vez se amplificando mais, beleza? E a gente vai ter, dentro desse processo de criação das fábricas, o início das relações de trabalho como a gente conhece atualmente, né? Porque as relações de trabalho antes elas eram bem mais, digamos assim, soltas, desorganizadas, né? Agora não, agora você vai precisar ter tudo ali no papel certinho, quais são as funções do cara, a hora de entrar, a hora de sair, né? E quanto a isso é uma loucura, né? A hora de entrar e a hora de sair. Beleza. Então, ó, a cidade de Londres, por exemplo, se transforma, né? O cara vai fazer um desenho, olha o jeito que sai Londres, né? Olha o retrato de Londres como que é. Passei. Tem aquele lugar que tem aquele monte de chaminé com um monte de fumaça, né, saindo. Isso aí é Londres, né? Então, sim, vai ocorrer essa transformação. E as relações de trabalho vão surgir nesse período. Por quê? Porque antigamente não existia isso, né? Antigamente, eu quero dizer, antes da primeira Revolução Industrial. Você trabalhava na indústria como você trabalhava no campo.
Como que a pessoa trabalha no campo? Acordou, vai trabalhar, né? Trabalha o dia inteiro, né? Para almoçar, logicamente, mas trabalha o dia inteiro, na hora que o sol se põe, ele vai deitar. Por que ele vai deitar? Bom, ele vai deitar porque está tudo escuro, ele vai acordar na hora que o sol estiver nascendo. Então o sol nasceu, pum, fábrica, né? Então, logicamente que essas relações de trabalho elas estão ainda engatinhando. Essa imagem aí eu coloquei, eu sei que ela é mais moderna do que a primeira revolução industrial, né? Mas eu coloquei só para que você tenha na sua cabeça uma coisa. As relações de trabalho elas estão em um período tão inicial que não existe essa questão de a criança pode trabalhar? Lógico, na verdade é dever, né? Só que elas iam trabalhar e recebiam menos. Outra coisa, você acha que se uma criança dessa se machucasse e tudo mais, ela seria indenizada, alguma coisa do tipo? Meu, muito capaz da pessoa que cuidava disso aí ficar muito brava com ela. Falar, aí, tá vendo? Me estragou aqui agora um monte de tecido, cheio de sangue, só porque você perdeu um dedo, né? Então, lógico que essas relações de trabalho elas estão ainda engatinhando, né? Mulheres trabalhavam? Você pode ter ouvido aquela máxima machista, né? Mulher minha não trabalha. Olha, mulher de qualquer pessoa não trabalha só quando ela é rica, né? Pobre sempre foi pobre, tá bom? Então o machismo nunca chegou nesse ponto. Onde a pobreza bate, o machismo sai correndo. Né? Então mulher trabalhava? Trabalhava sim. Ganhava menos que homem? Sempre. Né? Então existia essa questão. A criança ganhava muito pouco, a mulher ganhava um pouquinho mais, né? E os homens em idade adulta teriam os maiores salários. Só que mesmo assim não ganhava muito. Tá? Então, logicamente que dessas relações aí você tem coisas absurdas surgindo, tais como se a mulher engravidar e as pessoas que cuidam ali, eu estou para falar capataz, mas não é a palavra mais exata, né? Mas seria bem próximo do capataz. Então, se a pessoa que lidera essa parte da produção notasse que a mulher está grávida, eles demitiam. Por que eles demitiam? Eles demitiam porque a mulher grávida trabalhava muito menos, né? Tinha dia que ficava falando que estava com dor, com enjoo, minha nossa, uma frescura. É lógico que eu estou brincando, tá? Então, logicamente que essas ideias aí, elas são muito atuais, né? A mulher, porque ela está grávida, ela sai de licença maternidade? Né? Hoje, beleza? Nessa época aí não existia nem o feriado semanal, ou seja, o famoso domingo de descanso, né? E isso foi instituído principalmente por pressão da Igreja Católica. E daí por quê? Porque a igreja queria que os fiéis fossem à missa, pelo menos uma vez na semana, né? Então que seja o domingo, e também porque ela queria recolher os seus dízimos para se manter, né? Então essas relações de trabalho estavam bem no começo, engatinhando mesmo, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. E daí a gente tem alguns setores da produção que eles vão sobressair, né? Que serão os setores aí com maior importância dentro desse período. O primeiro deles eu já mostrei para vocês, que é o setor têxtil, as tecelagens, né? A produção de tecido. E por que a tecelagem vai ser tão importante? Bom, se você já leu 1808, se não leu, leia. Muito bom, muito top, do Laurentino Gomes. Ele descreve o Dom João VI nesse livro. E ele fala que o Dom João VI tinha 6 roupas. Né? Então imagine, o rei, o imperador, tem 6 roupas. Quantas roupas um cidadão normal tinha? Cidadão normal? 2, 3. 3, vamos ajudar. Uma para dormir, uma para trabalhar e uma para ir à missa. Esse era o número. Então quer dizer que o imperador ele tinha o dobro. O dobro. Ostentação. Por quê? Porque a roupa era bastante cara. Você tinha que fazer a linha à mão, você tinha que tecer ela à mão. Né? Então as pessoas não tinham assim tantas roupas. E você até sabe disso, porque você já viu filmes antigos, né? Que não seja antigo, mas você já viu, tipo, Piratas do Caribe, né? Quantas vezes o Jack Sparrow troca de roupa? Em todos os filmes, né? Em nenhuma. Ou seja, era comum, era normal, as pessoas não tinham roupas. Por isso os tecidos eram extremamente resistentes, né? E assim por diante.
Ou seja, o setor têxtil ele vai começar a criar então roupas aí para todo mundo e mano, vai ser o show da ostentação, né? Por quê? Porque o preço vai cair, os tecidos vão ter pior qualidade, mas cá entre nós, como você tem mais de uma roupa, ela não precisa de ser de um tecido, sei lá, à prova de bala, né? Então essa concepção de ter mais roupas, delas serem mais baratas, é bastante atual e vem aumentando, né, junto com os nossos períodos. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas teve uma vez que eu contei no meu armário, eu tinha acho que 75 camisetas. 75. Isso porque eu nem sou de acumular muita camiseta. Andei doando um monte e tal, mas mesmo assim ainda deve ter umas 50. Mas enfim. Então, o que acontece? Nós teremos outro setor, que é o setor siderúrgico, né? O que eu coloquei aqui? Coloquei siderúrgico. O setor siderúrgico, que vai também estar associado às ferrovias, que vai crescer e vai crescer bastante. Esse período aí, ó, ele é lembrado muito, não só por conta do motor a vapor, que está nesse trem. Essa fumaceira aí, ó, é do vapor do trem. Na verdade, ele vai ter uma fornalha, né? Que o maquinista, o que ele fica fazendo? Tá vendo? Ó? Tá o cara aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Aqui atrás tem um monte de carvão. O que ele faz? Ele fica jogando carvão aqui dentro da fornalha. A fornalha pega fogo, né? Pega fogo não, né? O carvão mineral que pega fogo, aquece a água vira vapor e movimenta esse motor. Né? Então isso aí, ó, na verdade, é uma grande panela de pressão. Né? Aqui o pininho dela que fica girando, ó, seriam as rodas. Né? Então o setor siderúrgico ele vai se transformar, porque tudo vai ser feito de ferro. Esse aí é o trem de ferro, ou o trem a vapor. Né? Ele está andando sobre seus trilhos, né, que são de ferro. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas nesse período aí não existe aço, é só ferro. Tá? O aço é ainda uma coisa muito complexa, muito cara de se trabalhar, de se manusear. Eles não compreendiam os processos direito, né? Então tudo isso aí, tudo é ferro. Ferro, ferro, ferro. Né? Tem até algumas ferroligas ali e tal, mas tudo é de ferro. Tá ligado? Aquelas cadeiras pesadas pra caramba, que tipo, tem algumas casas que tem. Imagina então esse trem aí, ele é inteiro daquele material. Fala, nossa, o Superman não dá conta de tirar esse trem daí. Né? Então, esse setor vai se desenvolver também bastante. Né? O setor naval também, você pega um motor a vapor, coloca lá na antiga caravela e pronto, agora você consegue ir para tudo quanto é lugar. Né? Dentro desse período também existe um processo muito interessante que é normal em qualquer período de revolução. Quando você olha para o período anterior, você não consegue reconhecer uma conexão, né, uma ligação, uma evolução, porque aconteceu uma revolução. Então quer dizer que tudo que acontece nesse período agora é contrário ao que aconteceu antes. Beleza? Porque até o período do capitalismo mercantil você tinha o escravagismo acontecendo, né, o tráfico de escravos e assim por diante. A primeira ideia de que esse período é muito diferente vem exatamente daí. Esse é um comércio extremamente lucrativo que vai ser banido. Por quê? Porque agora estamos em um outro momento, é o momento da indústria. Então o escravo ele não é mais interessante porque ele não é um cliente, ele não tem salário, ele não ganha, ele não vai conseguir consumir. Ou seja, acaba com isso aí, para, né? O Brasil possui o recorde negativo de ter sido o último a acabar com a escravidão, beleza? E dentro desse período, também para coroar toda essa sequência, a gente tem o liberalismo econômico, que eu coloquei até em negrito aí. O liberalismo econômico, que vai ser defendido por Adam Smith, David Ricardo, John Locke, né, entre outros, ele vai ser exatamente a ideia de libertar. Como assim? Libertar quem? Libertar o quê? Os escravos? Não, os escravos também. Mas na verdade ele queria libertar a economia das garras, das mãos do rei absolutista. Entendeu? Ou seja, aquele cara que conseguiria intervir na economia, enfim, em todos os poderes, né, no legislativo, no judiciário e tudo mais, então não, esse cara aí, ó, não dá, ele não cabe aqui dentro.
né? Por quê? Porque o Adam Smith simplesmente, né, que vai ser o maior defensor aí, simplesmente começa a notar algumas coisas, algumas questões, né, tais como, ó, portanto, se liga aí, ó, são características do liberalismo econômico. Você precisa, dentro da economia, que ela corra sozinha, né? Que ela crie então suas características. Por exemplo, você precisa defender a livre iniciativa. O que é a livre iniciativa? Se uma pessoa quiser criar algum novo setor da economia, inventar coisas, ela precisa fazer isso, porque você não consegue entender onde aquela pessoa vai chegar, né? Acho que eu já devo ter contado para vocês a história do cara que foi para a Rússia, tomou sorvete, ficou impressionadíssimo com aquilo, falou, meu, vou fazer a mesma coisa lá para a Califórnia. E ele foi, então, para o Polo Norte, pegou várias, né, barras de gelo imenso, jogou num vapor, num navio a vapor, e levou para lá. Ele levou para lá, só que é lógico que chegou lá, tipo, sei lá, né, uma pedrica de gelo só. Não deu certo, não rolou. Ele passa um certo tempo pensando em tudo isso, recuperando dinheiro também, né? E ele cria então uma forma de preservar o gelo, principalmente com pó de madeira, né, resto de serralha, ele consegue então conservar o gelo muito bem. Então agora ele vai lá com um barco a vapor especializado, né, para conseguir guardar esse gelo. Ele criou também antes, né, nas fazendas e tudo mais das pessoas que estavam interessadas, ele criou também reservatórios para essas pessoas conservarem o gelo, e aí ele começou a fazer o comércio. E ficou tão interessante porque ele também começou a observar que os esquimós guardavam sua comida no gelo e ela ficava muito mais tempo conservada. E daí as pessoas começaram a querer pedaços menores de gelo para guardar dentro da sua casa, né? Imagina, você acorda de noite, aquele baita calor, igual está fazendo agora, quero tomar uma água gelada, né? Você tem que sair e ir lá no celeiro buscar gelo? Não. Então arruma uma caixa menor e tudo mais. Se você está pensando que isso acabou virando a geladeira, você está completamente certo. Assim como esse mesmo pensamento, a evolução dele acaba nos dando o ar-condicionado. Ai, meu Deus, que coisa linda, né? Então, sim, vamos defender a livre iniciativa. Tem também a livre concorrência, que vai ser a concorrência, então, principalmente entre os países, né? Então, Adam Smith defendia que ninguém deveria intervir na concorrência, ela deveria ser livre, porque o rei era o principal personagem disso, ele chegava lá e botava taxas, do nada, sem nenhuma explicação, né? Outra ideia também é que aqui dentro, né, esse aqui é a capa do livro do Adam Smith, né, na verdade é o título, só que eu quero que você veja, A Riqueza das Nações, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Ninguém nunca tinha parado para pensar nisso, né? É lógico que essa aqui não é a capa, tá, que ele lançou, isso aqui é uma reedição, né? E o Adam Smith, ele coloca também a ideia principal que existe uma mão invisível que ela controla a economia. A gente chama isso hoje de lei da oferta e da procura, né? Ou como está escrito aí, da oferta e da demanda. Então, logicamente, que essa lei da oferta e da procura, ela não acontecia porque o rei não deixava ela acontecer. O rei ia lá e colocava o preço, o valor em cada um dos produtos, né? Ele não poderia ser alterado. Por quê? Porque o rei que mandou. Não, mas isso aqui não custa tanto. O rei mandou, cala a boca. Né? A mão invisível, então, é exatamente a oferta e a procura, que vai funcionar da seguinte forma. Você já deve ter visto isso. Vamos usar um exemplo atual: o arroz. Por que o arroz ficou caro? A nossa demanda, a nossa procura se mantém. Você não vai comer mais ou menos arroz porque ele está caro ou porque ele está barato. A gente come arroz. Nós somos brasileiros, né? Os caras do arroz. É nós e a China. Então, a procura nossa é o mesmo tanto. Só que acontece que a oferta diminuiu. Por quê? Porque os chineses começaram a comprar nosso arroz, porque está valendo muito a pena. Né? Então, como a nossa oferta diminuiu, quer dizer que o preço vai aumentar. Então, toda vez que você vai procurar alguma coisa que você não acha, ou que é difícil de achar, ela vai acabar sendo mais cara. Beleza? Então, essa variação vai ocorrer. Agora,
Quando a gente tem, por exemplo, ó, você vai no mercado lá, tem dia que tá R$ 9 o quilo do tomate. Fala, minha nossa, o que é isso? É porque a produção não foi tão grande, ou seja, a nossa oferta não foi tão grande. Mas quando você chega no período da safra, que tem tomate pra caramba, você chega lá, tá 90 centavos o quilo do tomate. Fala, minha nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Período de plantio, de safra. Então você tem muito. E a sua oferta aumentou? Não. Quer dizer, na verdade, a sua procura aumentou? Não. Ela se mantém do mesmo tanto. Beleza? Então aí o preço cairia. Então o Adam Smith vai defender isso de modo crucial e fundamental para o funcionamento da economia. Deixa eu só voltar, só fazer um adendo. O Brasil, então, aqui nesse período, ele vai acabar com a escravidão, né, 1888, e vai começar a comprar produtos ingleses, né, em grande quantidade, porque a gente não vai produzir nada, a gente não tem indústria. Na verdade, durante esse período aí era até proibido ter indústria no Brasil. Tá? Para que você então assimile melhor, eu coloquei essa imagem para que você entenda, né? Parece ter uma mão mecânica que parece que, sei lá, parece que ela vai moer a outra mão, né? Parece que ela está se transformando também em alguma coisa mecânica, mas é para que você se lembre do seguinte: nessa fase aí, a indústria não é uma coisa como a indústria que nós conhecemos hoje, né? A indústria é um negócio bruto, violento, que machuca o homem, né? E principalmente que está transformando a realidade dele, beleza? Então, senhores, ó, beijão para vocês, bons estudos, né? Já estou até ficando rouco, The Doctor. Então, beijão e tchau, tchau, até mais.